Fala galera do canal Café com Jesus, hoje mais um podcast aqui muito especial. Eu já vou estar apresentando o nosso convidado aqui, você já sabe, né? Já viu aí no título do vídeo, mas antes de apresentar ele, já deixa o gostei, já compartilha com alguém esse podcast. Eu tenho certeza que o nome de Jesus vai alcançar novas pessoas através desse podcast, então manda, já compartilha, antes de ver o podcast já vai mandando para os amigos, familiares, eu tenho certeza que vidas serão transformadas. Antes, eu preciso também falar da nossa marca parceira, que é a OJF Club. O pessoal lá de Joinville patrocina aí o canal e você pode estar entrando no site deles, fazendo a sua compra e usando o cupom Café com Jesus 15. Você vai estar ganhando 15% de desconto na sua compra. É isso então. Praxe esses avisos, dar o gostei, compartilhar, entrar na loja. Vamos agora então para esse podcast maravilhoso. Eu estou aqui hoje muito honrado em receber o pastor Serginho. Seja bem-vindo, pastor. Beleza. Bem-vindo. A gente se conhece há pouco tempo, né? Através da GoPlay, o lugar onde a gente treina. E eu, junto com vocês que estão nos assistindo, eu vou conhecer um pouco a história dele. Ouvi um pouco por cima, sei que o homem era atleta, jogador de futebol e joga bem, sabe? Bondade sua. E hoje eu quero aprender um pouquinho mais com o Senhor, com o que o Espírito Santo vai falar e também desfrutar um pouco da tua história. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Jonathan. Antes de nós marcamos as 2 horas e ele me mandou uma mensagem, pastor, estava saindo e tal, mas deu aqui um chamado que eu tenho que orar por alguém no hospital e a gente até brinquei com ele, né? É a missão do chamado, né? E é maravilhoso ser pastor, né, pastor Serginho? Sem dúvida, Jonathan. E uma boa tarde, um bom momento a todos aqui. Para mim também é um privilégio poder estar aqui na presença de Deus e na tua presença, né? Tem sido referência entre os jovens que nós conhecemos. E falar um pouco do amor de Jesus para nós é maravilhoso. Amém. E como você falou, trazer alguns minutos, né? Por motivo de força maior. Mas sabemos que o propósito era muito maior, né? Então isso foi interessante. Amém. E se vocês veem em algum momento ele me chamar de Blade, é porque é o meu apelido lá onde a gente joga futebol, brincadeiras à parte, pastor. Sim. Eu quero começar entendendo como é que foi o teu início da tua caminhada com Cristo. Sim. Já foi desde criança, não foi? Como é que foi esse início aí? Então, bem colocado assim pra gente. Hoje as pessoas que veem a gente hoje pode até imaginar que viemos de um lar cristão, evangélico, mas na verdade não foi assim, né? Eu vim de um berço católico, né? E bastante atuante, né? Fiz todos os processos, coroinha, quase ministro, né? Catequista, e vivia de uma forma assim boa aos olhos de todas as pessoas. Acreditava em Deus como os nossos amados irmãos católicos e todas as pessoas, a maioria. E só que sempre faltava alguma coisa. Viemos de uma família muito humilde, onde tive um irmão antes de mim que se chamava Eduardo. Ele nasceu com uma patologia, um câncer muito agressivo no seu olho. Olha só, no olho? No olho. E onde meu pai e minha mãe, assim, o pouco que eles tinham, assim, eles investiram tudo para tentar salvar a vida do meu irmão e não foi possível. Ele morreu com 1 ano e 6 meses. E numa dessas indas e vindas, eles moravam todos no Paraná, eles vindo para Florianópolis, numa Kombi, tiveram um acidente e quase morreram todos. Resumindo esse início, eles chegaram em Florianópolis com uma trouxa de roupa, 4 filhos pequenos, sem uma profissão. E ali começou a história da nossa família. Sem nada. E todo mundo trabalhando, desenvolvendo, normal. E eu me lembro que um dia um irmão meu mais velho me perguntou, depois, graças a Deus, assim, Deus foi muito bom com a minha família, meus irmãos todos começaram a estudar. Meus pais não tiveram essa oportunidade, mas nos deram educação e dignidade, né, de bastante trabalho. Morávamos no morro onde... por isso que eu creio assim e falo como Jesus é bom, como ele é maravilhoso. As pessoas olhavam para nós, me lembro que estava falando até nesses últimos final de semana, onde a família se reuniu, eles vieram aqui me visitar, eles moram todos em Floripa. E eles falaram assim, mano, lembra
quando nós chegamos lá no morro, primeiro que nós éramos os únicos negrinhos, né? E segundo que ninguém podia falar com a gente porque os filhos não podiam brincar conosco porque nós poderíamos ser perigosos, influenciar eles. Olha né? só. E, enfim, mãe, faxineira, lavava roupa, eu trabalhava em casa como doméstica, meu pai servente e os filhos na vida ali, um cuidando do mais velho, cuidando do mais novo, tudo criança, e foi assim o nosso início. Até que esse meu irmão me fez essa pergunta, o que tu quer ser? Meu irmão já estava cursando uma faculdade e tal, morávamos na frente da UFSC, e eu falei, eu quero ser jogador de futebol, cara. Ele assim, mano, então vai atrás do teu sonho. Tinha quantos anos ali, pastor? Eu tinha 14 para 15 anos e a minha mãe nem deixava eu sair muito de casa, para você ter ideia. Assim, comecei tarde, 14 Sim. anos, 13 para 14 anos, para ser mais exato. O pessoal já está treinando há algum tempo, né? E um dia apareceu uma propaganda na TV lá, peneira, no Figueirense. Eu fui. Ninguém me levou, eu fui sozinho. E lá naquele dia eu cheguei é vivo até hoje, uma pessoa assim que eu tenho uma estima muito grande e faz muito tempo que eu não vejo, né? O captador que chamava Bellini, foi um formador de muitos atletas profissionais. E eu cheguei, moço, eu quero fazer teste, né? Ele disse, eu nunca vou me esquecer, ele disse assim, ô neguinho, espera um pouquinho aí. Aí entrou todo mundo, depois a gente entrou e daí no final daquela peneira eu fui aprovado, eu e mais um, que hoje também é pastor, Paulo César. Nós dois passamos. E as coisas foram acontecendo muito rápido, assim, sabe? Daí, de uma família muito humilde, que teve até restrição de alimento. E tem uma história, Beyblade, que eu não podia deixar essa passar. E tem uma história que, assim, ó, atrás da nossa casa, deu uma parreira, assim, era uma mata fechada. A nossa casa era a última casa do morro. Tinha 243 ou 47 degraus. Nossa. Até hoje, eu não me lembro bem certo o número de degraus. E só tinha um acesso de carro e que nós fizemos com enxada. Hoje tem uma rua. Só que atrás da nossa casa tinha uma mata e nasceu uma parreira de chuchu. Chuchu, muito chuchu. Ela ia se alastrando, sabe como é que ela vai indo? E deu muito chuchu. E como tinha pouca condição, minha mãe começou. Opa, vamos preparar um cardápio aí para essa casa. Chuchu ensopado, assado, todo tipo de chuchu cozido no feijão, a milanesa, na salada. Tudo. Resumindo, eu não consigo nem olhar para o chuchu hoje. Não consegue mais chega a me arrepiar. Então, e como eu falei, as coisas foram acontecendo muito rápido. E um mês depois que eu passei nessa peneira, eu já estreiei no campeonato estadual juvenil na época, e eu me lembro que o jogo foi na Ressacada contra o Criciúma, e eu já era capitão do juvenil. Em um mês. Em um mês, a coisa aconteceu assim muito rápido. Eu me lembro que fiz uma bela de uma partida, estava muito ansioso por aquele momento, assim, ter colocado uma camisa, um uniforme. E o jogo foi lá na Ressacada, porque eles estavam reformando o alambrado do estádio Orlando Scarpelli. Acredito que em 92. Tem tempo, hein? Ah, tem que ir. E quando eu terminei o jogo, fiz uma bela partida. Eu me lembro que veio o treinador do Criciúma, Gonzaga Milioli, e ele lhe perguntou: Ô, Oito, que ano tu nasceu? Eu falei o ano que eu tinha nascido. Ele assim: vou te levar pro Criciúma. Aí eu assim, sério? Vamos agora? Eles, não, mas não é bem assim e tal. Eu nem entendia muito, né? Eu fui falando e tal. Resumindo isso, passaram-se 3 anos, né? Em um ano e meio ali eu já subi para os juniores. No primeiro ano de juniores já consegui uma titularidade, já comecei a treinar com os profissionais. Me profissionalizei ali com 17 para 18 anos. E daí minha vida começou. Deu mais algum tempo. Quem que me pega? Criciúma. Fui disputar o Mundial de Interclubes da categoria Sub-20 no Japão com o Criciúma. Até eles queriam efetivar a compra. Só que na época, graças a Deus, sim, eu estava... comecei a aparecer ali e com o treinador, o saudoso Lula Pereira. E ele não quis abrir mão. Ele assim, não, eles me chamavam de Serginho, o garoto do Lula Pereira. Ele gostava bastante de mim. E ele falou que não era o momento de eu sair, que ele iria me utilizar. E fazia 19, quase 20 anos que o Figueirense não era campeão estadual. E no ano de 1994, nós nos sagramos campeão.
campeões, né? E foi assim algo que ficou marcado assim na nossa vida. E a partir dali a vida seguiu. Fiquei mais 2 anos no Figueirense, depois fui para o Marília, em São Paulo. Depois dali fui para fora do país e daí aquela situação de necessidade foi mudando. Porém, existia algo ainda dentro do coração que precisava ser preenchido, né? Algo que não era apenas pela a posição, a situação econômica, financeira, ou de adquirir, ter êxito ou não. E eu não posso deixar aqui passar. Quando comecei a treinar com profissionais, eu conheci um homem chamado Sandro Borges da Paixão, né? Agora, se eu falar o sobrenome, todos vão lembrar. O vulgo Birubiru. Birubiru, caramba. Birubiru. Jogou no Grêmio, muitos outros. E ele havia se convertido e chegou Nunca cheio tinha ouvido com o nome amor. dele. Não, Nunca. E ele chegou... alguns confundem com o Birubiru do Corinthians, Sim, né? Esse é o Birubiru do Grêmio aqui. E jogou bastante tempo em vários clubes. E ele tinha recém-convertido, chegou com aquela chama, né, de Cristo. E ele começou a fazer algumas reuniões, poderíamos chamar hoje de células, GDCs, como nós trabalhamos, grupo de discipulado, PG, pequeno grupo. E um dia ele chamou, vamos lá. E foi eu, primeira vez eu fui, comecei a ouvir falar, ele abriu a Bíblia. Eu assim, meu Deus, acredito que a Bíblia, mas, né? Ele abriu a Bíblia e começou a ensinar para a gente, e de uma forma diferente, onde começou a chamar a nossa atenção. E eu fui na segunda vez, daí já levei a minha namorada na época, que é minha esposa atual, a pastora Denise, e a partir dali nós nunca mais saímos, até o ponto de eu tomar a decisão. Um dia levantei minha mão, abri minha boca e confessei Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A partir dali algo começou a acontecer, assim. O futebol foi realmente assim, maravilhoso na nossa vida, e o que o futebol também pôde nos proporcionar, mas o futebol ele era uma parte inconclusiva de um processo que estava por acontecer. E passando algum tempo, tu pode me perguntar, não? Quero Sim, só não, tô ouvindo, é que eu entro na história, eu só fico, quero saber o próximo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, qual que é o time que você jogou lá fora na Europa? Aí eu fui para fora, eu joguei em 2, 3 clubes lá. Eu fui pro FC Hämeenlinna, na Finlândia. Finlândia. Meu Deus, jogava abaixo de neve. Peguei 39 abaixo de zero, né? Lá na Sibéria, em cima, lá em Ravaniemi, que é bem próximo à Rússia. Um jogo, por exemplo, num dia de neve, por exemplo? Que era bastante diferente, assim. Os estádios, eles eram calafetados, né? O campeonato mesmo nacional somente no verão, né? Entendi. Somente no verão. E os treinamentos, fora muita neve, e dentro era tudo aquecido com óleo, né? Chegava a temperatura ali de 12 graus, 10 graus, assim, era calor. Preparado, né? Sim. Desde as vestimentas, assim, era muito interessante. E eu fui por um período, porque assim, eu já estava com o futebol aqui no Brasil na época, pós-Figueirense, veio muitas decepções, assim, trabalhar e não receber, sabe? Aquelas situações, daí eu já estava quase parando. Teve um dia, vieram uns empresários, me chamaram, tal, disse, vai ter um jogo, tal. E eu fui, assim, seja feita a vontade de Deus. E eles gostaram de mim, eu acabei indo para lá, fiz um contrato inicial de 6 meses, que era um contrato de risco. Só que no primeiro jogo meu de estreia, fizemos uma preliminar, e o time que ia jogar depois era o FC Haka, que era o maior time, foi um dos maiores times, ainda é até hoje, do país. Se vocês pesquisar... FC Haka. E naquele jogo, Deus assim, me abençoou de uma forma... Me lembro que eu fiz um gol de cabeça e fiz um gol de falta e joguei muito bem naquele dia, assim, sabe? Gramado sintético, Campo Grande e tal... E isso, que gramado sintético lá era muito comum, tá? Que a gente fala nas ondas do gramado sintético aqui, né? Hoje, pela situação climática, mas na época já tinha até pelo clima, né? Sim, né? por causa da grama. Exatamente, da grama.
E eu me lembro que terminou o jogo e os caras já me chamaram. Você fala inglês, né? Um perguntava inglês, eu assim um pouco, daí tu fala espanhol, qual é a língua que tu fala, de onde tu é. Aí eu entendia, né, bastante, né? Aí ele falou, very good game, very good play e tal. E eu assim, pô, que legal. Daí começava, quem é o teu empresário? E sei que chegaram no meu empresário lá e ele veio apavorado para mim. Ele disse, Serginho, os caras querem te levar. E eu assim, então, vambora, tem um contrato de 6 meses. Aí ele assim, não, mas eu não posso, eu te trouxe para cá, os caras te trouxe, foi esse pessoal aqui. Como é que eu posso? Ele tinha outros atletas, né? Uhum. Aí eu assim, não, então vamos ver, né, como é que dá para melhorar. E ele ainda conseguiu, ainda para não ficar ruim com os caras, eu fiquei 15 dias lá com eles. E ele, no primeiro, antes de eu jogar o primeiro jogo oficial, o time, o FC Ramelina, renovou comigo o contrato de 3 anos, uma temporada de 3 anos. Foi de 6 meses para 3 anos. De 3 anos, um aumento, acho que não me lembro, mais de 40%, quase 50% do valor que eu ganhava, né? Além de alguns bônus. Então foi uma bênção mesmo de Deus, assim. E ali começou. Só que lá eu já estava já tinha Cristo como referência na minha vida, como decisão da minha caminhada, como renúncia. Antes eu era um menino assim, gente boa para todo mundo, o filho da Dona Teresa, do seu Ataíde, gostava de todo mundo, adorava sentar e ouvir as histórias dos mais velhos. Porém, queridos, isso foi algo assim, que marcou muito, assim, porque aparentemente era uma pessoa que tinha tudo. Era uma pessoa querida por todos. Depois era um menino que teve sucesso, mas ainda faltava alguma coisa. Ou melhor, faltava o principal, que era Jesus. Exato. E a partir desse momento que daí eu comecei a aceitar Jesus junto com a minha esposa, a gente começou a caminhar junto. E eu me lembro que no dia 6 de setembro de 93, nós nos batizamos na Praia da Joaquina, 17 pessoas, ela foi a única mulher, minha esposa. Olha só. Quem conhece a Praia da Joaquina aqui? É lá em Floripa. Em Florianópolis. Quem conhece a Praia da Joaquina em Florianópolis, no verão ela já é gelada. Tu imagina em setembro. Meu Deus, mas foi uma benção, assim, o Senhor nos aqueceu, foi um momento muito especial, onde selou realmente ali o testemunho daquilo que já estava acontecendo no nosso coração. Glória a Deus. O senhor jogou futebol até que idade, mais ou menos? Então, daí eu fiquei lá, depois de passar, né? Passei por Paraguaçuense, passei por Tupã, aqui em São Paulo, pelo Marília, né? Depois tivemos essa passagem rápida lá na Itália, e retornando para cá, e daí eu na Finlândia, por último, nesse contrato de 3 anos, eu vim... Eu tinha aproximadamente 1 mês e meio de férias aqui no Brasil e retornei dia 4 de abril. Eu retornei dia 4 de fevereiro, no dia 4 de abril, semifinal da Copa da Finlândia 2001. Fomos campeões finlandeses nesse ano. Eu tive ruptura total no tendão de Aquiles. Nossa. E nos 2 principais do tornozelo. Meu Deus. Aí ali eu tive que retornar para o Brasil para fazer o tratamento. Eles queriam que eu ficasse lá, mas eu falei, não vou ficar aqui 1 ano e meio que sem tratando, não existe. Sim. Me rescindo e qualquer coisa a gente volta. Aí vim para cá, fiz tratamento todo no Avaí durante 1 ano, até houve a possibilidade de eu assinar contrato profissional com o Avaí. Só que quando eu fui fazer a última ressonância, até hoje ele continua como médico lá, Dr. Funchal, da equipe médica do Avaí. Quando eu fiz essa ressonância, deu que tinha dado fibrose, né? Se juntou tudo ali, teria que fazer uma outra intervenção cirúrgica, levaria mais um tempo. Aí eu botei na balança junto com a minha noiva, que a gente posteriormente casou, e a gente decidiu parar. E aí começou um outro lado. Agora eu vou falar a parte obscura do meu testemunho, né? E daí, a partir daí, começou a vir muitas interrogações no pensamento, uma lacuna,
que o futebol acabou. Quando eu soube dessa notícia, parece que assim a terra saiu debaixo dos meus pés, embora eu tivesse. Foi uma grande decepção para mim, que eu era jovem. Mas também 27. Algo que o senhor fazia tanto tempo, né? Isso. Vira parte da vida da pessoa, né? Perfeitamente. Hoje a gente consegue entender o estrago que perdas significativas pode causar na vida de uma pessoa, exatamente, né? Então, assim, e a gente sabe que a única coisa que pode restaurar essas perdas é, de fato, assim, a essência de uma vivência com Cristo, uma experiência pessoal. Verdade. E daí, a partir disso, que comecei a voltar, e muitos amigos, sabe, amigos, e eu posso dizer que eram amigos do momento, sabe, onde tu tinha uma condição, bebidas, festas, e eu comecei a me envolver com aqueles amigos, ao ponto de eu deixar a minha mãe e a minha esposa, minha mãe e minha filha na fé também hoje, minha mãe e a minha esposa na porta da igreja, e eu saí para ir para um pagode. Chegou a esse ponto. E daí ali eles falavam, eu concordava com tudo, nunca disse nada contra, mas eu andava, não ia, até que chegou um dia onde tinha alguns amigos lá em Criciúma, fiz bastante amigos, joguei no Criciúma também, posteriormente, acho que acabei não falando. Você falou sobre o Mundial. Falei sobre o Mundial, né? E daí teve um show nacional de um grupo de pagode, que eu não vou falar o nome aqui, no SESI, em Florianópolis, e como eu morava ali, eu preparei tudo, os camarotes, comprei tudo e cheguei mais cedo junto com a minha esposa. Ela tinha que ir para me acompanhar, né? Sim. Aí me lembro que lá nós estávamos assim, bebendo bastante, assim. Eu me lembro que comprei um balde lá de chopp, cerveja, e ali eu estava tomando e de repente eu tive uma experiência. Ali? Caramba. Ali, cara, eu até me emociono. Naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração assim: o que tu tá fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Nossa. Aí eu olhei com a minha esposa e ela falou: Cheiro, é o jeito que nós nos comunicamos, né? Ela assim: Cheiro, ele também falou comigo. Olha só, caramba. Largamos aqueles 2 copos ali e os meus amigos estão esperando até hoje. Uau, caramba. E a partir dali a gente procurou um lugar, porque a igreja onde a gente está, o pastor Sandro, Birubiru, que era atleta, ele foi jogar em outra cidade, depois foi para outro país, e eu sei que a igreja que tinha se dissipou, assim, ficamos sem igreja, e até foi um dos motivos onde a gente acabou desviando mesmo, assim, porque, e por isso é uma das coisas que eu falo hoje como pastor, é a necessidade de se envolver. Quem não se envolve, não se desenvolve. Ninguém consegue se manter sozinho. Isso é muito verdade. E a gente pode ter certeza que quando uma pessoa diz: não, vou servir a Deus de casa, ele está um passo de desviar dos caminhos do Senhor. Gostei dessa frase: quem não se envolve, não se desenvolve. Pode ter certeza. E daí começamos a caminhar em um outro ministério e tal, e cheio de Jesus, né? Queria apresentar Jesus para todo mundo, e de fato que aquele amor, aquela, o primeiro amor, novo, aquela força, aquela alegria, sabe? E nós não medíamos esforço, de segunda a segunda na igreja, e assim, não era porque ninguém obrigava, é porque a gente amava fazer aquilo, né? A gente amava, pequenos grupos, daí começamos com células. Eu me lembro que num ano a gente ganhou, meu Deus, eu ganhei mais de 20 homens lá em lugares difíceis, tá? Isso tudo lá em Floripa? Em Floripa. Uma época, a favela Chico Mendes já foi denominada uma das favelas mais perigosas de Florianópolis, né? E nós temos filhos na fé lá, discípulos lá. A minha esposa também, mulheres assim, com muitas experiências, assim, ex-prostitutas, traficantes e tal. E hoje são mulheres de Deus restauradas. E daí a gente continuou assim, e sempre estudamos, e sentia que algo forte vinha. A pastora Denise, ela é enfermeira formada também, e na época ela trabalhava, daí vou falar agora já na parte ministerial. Sim. Né? Aí
Nós servimos numa igreja em Florianópolis, como auxiliares e tal, né? E um dia o presidente da igreja no estado falou para minha esposa: você não quer assumir uma igreja? Aí ela disse: olha, nós sabemos que temos esses chamados, nós estudamos, nos formamos, preparamos, estamos ativos, mas nós falamos que nós nunca pediríamos igreja para ninguém. Se fosse para um dia a gente ter, o Senhor que ia colocar. E nada mais do que o presidente. E quando ele falou dela assim, só que eu preciso falar com meu esposo, né? Nós já estávamos casados e tal. Aí ela chegou em casa e disse para mim: apareceu essa oportunidade, assim. Oportunidade? Não falou oportunidade, sim, ofereceram para nós uma igreja. Eu disse que tinha que falar contigo. Eu disse: sim, não, nós vamos orar. E ela ficou orando no quarto e eu fui para a sala. Por volta de meia-noite e pouco, o Senhor falou comigo. Deus ainda fala. E continua falando. E Deus falou através da palavra dele. Isaías 45. Ele falou comigo, disse que estava conosco, que era para nós ir. E ali eu entendi que era o Senhor. E continuamos orando. Por volta de 4 horas da manhã, Deus me deu uma palavra assim, mas mais direta do que essa não teve como. Sai da tua terra, Gênesis 12:1, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Só faltou desenhar ali. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí eu pedi mais uma vez para Deus assim. Quero mais uma, só mais uma. Só mais uma. Então agora o Senhor vai falar com a minha esposa. Por quê? Né? Graças a Deus, Deus deu a oportunidade de a gente comprar alguns imóveis, tá? Terrenos e tal. E por último a gente comprou uma casa no nosso bairro. Né? Quem conhece lá próximo da universidade, ficava perto da minha mãe e perto da minha sogra. A minha esposa era muito apegada com a minha sogra, ela não ficava uma semana longe dela. E então eu fui falar, nem sabia onde era. Eu falei assim: então fala com a minha esposa. Mais uma vez eu fui falar com ela, ela disse, chorando: cheiro, nós vamos, o Senhor já falou comigo. O Senhor testificou nos nossos 2 corações. E daí numa terça-feira, isso foi no final de semana, numa terça-feira encontramos daí o presidente e falamos para ele: nós vamos. Daí, só que nós não sabíamos onde é que era, como é que era. Nós pensávamos que poderia ser lá perto, não sabia como que ia fazer. Para onde que ia ir? Para onde que era, ele falou Chapecó. Eu assim, meu Deus do céu. Já conhecia? Eu conhecia o estádio aqui. Só? Que eu conhecia, jogamos, teve alguns episódios aqui em Chapecó. Inclusive vou falar um deles. Sempre, né? Me lembro que em 96, se eu não me engano, teve o super campeonato aqui. Nós íamos jogar, nós ganhamos de 4-2 da Chapecoense. Deu um maior quebra-pau naquele dia, quebraram um alambrado. Eu tentei correr pro vestiário, trancaram, tivemos que brigar, mesmo via de fato. E saímos escoltados pela polícia. Olha Tem um recorte de jornal dessas matérias e tudo. Tudo guardado. Tudo guardado. E então daí eu falava assim: Chapecó, meu Deus, Chapecó, o que é que a gente imaginava? Colono, índio, baro, é verdade, né? Baro, não conhecia ninguém. Hoje é muito melhor falada, né? Meu Deus. Meu Deus, hoje não tem. Onde tu fala, mas na época, meu amigo. Isso, então daí chegamos aqui, daí falamos no sábado, ele falou: vamos desse amor, agora a gente não pode voltar mais. Pedi demissão na empresa, que eu já fiz vários cursos, né? Estudei e tal, daí coordenava uma empresa, uma indústria de 130 funcionários. A minha esposa trabalhava na Assembleia, largamos tudo. Largamos nosso cachorro, largamos nosso filho mais velho, deixamos tudo que a gente tinha lá e pegamos família, o caminho, família, e nós não conhecíamos ninguém aqui, além da pessoa que era responsável. E a partir dali chegamos no ministério, ali uma igreja que era para ter 40 pessoas, né, que já se mantinha, tinha 4. Aconteceu com nós aqui parecidíssimo, pastor, parecidíssimo, igual. Mas o Senhor estava conosco, cara. Me lembro que teve um culto no domingo, Jonathan, que aquele dia eu chorei, cara. Eu cheguei no culto e preparei o dia inteiro, final de semana inteiro, quinta, sexta, sábado, domingo vai sair fogo, vai descer, vai ser maravilhoso. E abrimos a igreja
Não entrou ninguém, cara. Ninguém. Um barracão, imagino que devia ter ali uns 20 por 30, mais ou menos, imagina. Eu, a minha esposa e meu filho dormindo, o Gabriel, 4 anos, dormindo nas cadeiras. Não entrou ninguém na igreja. Eu me lembro que eu saí, tem uma sinaleira assim, uma quadra, eu saía orando e chorando. Eu falava, Senhor, foi a tua voz que eu ouvi. Foi a tua voz que eu ouvi. E eu creio naquilo que o Senhor vai fazer. Então, assim, foram muitos desafios. E ali ficamos, e só que no final desse mesmo ano aí, nós já tínhamos batizado mais de 60 pessoas, coisa de 3, 4 meses, 6 meses. E Deus foi abençoando, foi crescendo, foi abençoando, até que daí eu recebi uma palavra, que o Senhor iria me levar para um lugar de onde havia me tirado. Eu assim, vou meu voltar Deus. a jogar? Eu assim, como que pode? Agora eu já estou velho. Né? Você é treinador? Vou ser treinador, vou voltar. Aí, um dia, um atleta da Chapecoense chegamos aqui em 2011, Chapecoense Série C, D. Depois foi para C. Isso. Aí, o rapaz botou no GPS a igreja sede e bateu na frente da nossa igreja, do outro lado da cidade. Aí ali começou, e esse rapaz começou a vir, pouquíssimas pessoas até hoje, Fabinho, o nome dele, lateral esquerdo, e a gente tem contato até hoje. E ali começou, daqui a pouco veio outro, daqui a pouco veio outro, daqui a pouco veio outro. Naquele mesmo ano, nós estávamos mais de 12 ou 13 atletas profissionais. Dentro da igreja. Dentro da igreja, daí eu comecei a entender que era para mim cuidar daquelas famílias, daqueles líderes, daqueles atletas que eram missionários de chuteira, né? Eu me lembro que quando a Chapecoense subiu da Série C para a Série B, nós estávamos a 30 dias, se não me engano, de jejum e oração. Nós entregamos no dia do jogo contra a Ludo-Figueirense. Olha só os bastidores que ninguém sabe. Ninguém sabe. Se você prestar atenção, na camisa deles está assim, ó, nós temos a vitória, mas não, nós ganhamos o jogo, mas quem nos deu a vitória foi Jesus. É uma camisa que nós havíamos feito. Que legal. Né? Então foi muito lindo assim o que Jesus fez ali. Depois na Série B e assim sucessivamente. Por último, em 2016, né, naquele acidente trágico, tinham muitos atletas que congregavam conosco. Né? O saudoso Bruno Rangel. Eu sou padrinho do Daniel, filho dele. Gil. Tem tantas histórias assim. E como foi pro senhor? Dá pra falar, é isso que eu ia pedir. Como foi, né, pro senhor? Porque eu sou um pastor muito jovem ainda, mas eu aprendo muito ao lado do meu pai, né? Que já tem uma certa idade a mais do que eu, mais experiência. E eu vejo assim o quanto o meu pai, e eu já com os jovens vivo isso, né? Mas vou falar do meu pai. Ele sente muito quando alguém da igreja passa por uma dificuldade. O pastor, eu fiz faculdade de teologia, né? A gente estudou muito sobre aquela crise de burnout, né? Exato. Que é muito fácil o pastor cair numa depressão e algo assim, porque além dos problemas pessoais, tem todo o problema da igreja. Então eu vejo o quanto às vezes o pai ele tem que ser muito sábio para filtrar tudo que ele escuta, porque é uma dificuldade do irmão aqui. Mas, pastor, queria ouvir de você, vários atletas ali naquele momento, literalmente, do dia para a noite, morreram. Exatamente. Como é que foi para o senhor lidar com isso? Foi uma verdadeira perda e eu digo mais assim, um grande mistério. Um grande mistério de Deus que eu creio que muitas coisas não só vão entender quando nós estivermos face a face. Verdade. Ó, na quinta-feira, vou dar um relato aqui para vocês. Na quinta-feira, nós tínhamos um culto. Na quinta-feira, antes da viagem. Tá? E eu ministrei naquele culto e eu me lembro que num daqueles momentos eu chamei o pessoal para vir para frente, para orar. E eu comecei a orar e eu notei, e a minha esposa, a pastora, estava junto com as pessoas assim nas cadeiras, e eu me lembro que ela levantou e ela começou a orar em mistério com Deus, orar em línguas, e a gente consegue entender e conhecer a esposa da gente, né? Eu assim, poxa, tem algo acontecendo aí, sobrenatural de Deus. E eu me lembro que ela orava muito ali em línguas e tal, e acabou o culto, foi uma bênção e tal, e foi embora. A primeira coisa que ela me perguntou, cadê o Bruno? O Bruno não veio falar conosco. Eu assim, eu queria falar com o Bruno. Eu assim, não, mas nós vamos falar amanhã com eles, que estava marcado o encerramento do ano do Ministério do Louvor e seria no salão de festa do apartamento dele, porque a Gi, que é a esposa dele, fazia parte do Ministério do Louvor.
né? Uma serva canta uma benção. E aí ela falou assim, mas por que, amor? Não, Cheiro, eu tive uma visão que eu via ele, uma veste branca, um cinturão dourado. Meu Deus. Uma coroa dourada, cheia de pedra colorida. Que loucura. E eu ia falar para ele. E nessa semana eu tive um café com ele e ele chateado. Disse, poxa, pessoal que não me valoriza, sou o maior artilheiro do time. Se eu fico um jogo, 2 sem fazer gol, eu já me boto no banco. E ele estava no banco na época, quem estava jogando era o Kempis. O Kempis, verdade. Lembra? E daí eu falei para ele, Bruno, Deus sempre te honrou. Me lembro que teve um jogo que ele estava fora na Copa do Brasil, ele entrou contra o Cuiabá, meteu 3 gols, Chapecoense avançou, muitas coisas assim aconteceram com ele. Tanto é que ele é o maior... Foi um artilheiro, né? O maior artilheiro, né? Ninguém ultrapassou o número de gols nele, como o Bruno Rangel. E na Série B também, o maior artilheiro de uma edição. É o Bruno Rangel com 38 ou 39 gols. E eu falava, Bruno, olha só, Deus deu essa visão e tal. E aí, pastor, eu assim, cara, coroa é honra. Né? Então, assim, mais uma vez, descansa. Sabe? Parece que está fora do teu controle, mas jamais controle de Deus. Daí ele, o Náutico ofereceu uma boa quantia, mais do que ele ganhava aqui, bônus e tal. E acho que eu vou embora. Assim, segura, calma. Isso aí é coisa para depois. Tal. E teve a viagem. Só que olha aquilo que eu falei do ministério. Fizemos a reunião, todos eles, muita gente estava lá. O Marcelo é outra situação. Batizei o Marcelo 15 dias antes do acidente. Olha só. Marcelo estava separado da esposa, vivendo uma vida totalmente fora. Um dia ele me chama às 11 horas da manhã, 11 horas da noite, no meu apartamento. Eu assim, sobe, não, desce aqui no carro, por favor, pastor. Eu não quero mais isso para mim. Ele tinha se machucado e tal. Eu falei muito do amor de Jesus, falei do perdão que existia em Cristo. E da justificação dele pelos nossos erros e falhas, né? E ele entendeu aquilo. E eu me lembro que o Marcelo teve uma lesão na coxa e ele ficou, acho que 3 meses, mais ou menos. E por último, nós estávamos num propósito de madrugada, 11 horas na igreja. E ele às vezes ia no jogo, acabava o jogo e ia para lá, ficava comigo até meia-noite e pouco na igreja. 2 semanas antes, ele passou da transição, entrou o capitão na época, né, que jogou bastante tempo, Rafael Lima. Sim. Ele tinha sido suspenso. Quem que foi jogar de titular contra o Palmeiras? Ele. O Marcelo. Só que era para o Marcelo jogar, retornar e o Rafael Lima ir para São Paulo e ir para a Colômbia. Ele não era para viajar, então? Não. Só que ele foi bem demais contra o Palmeiras. Daí o Caio Júnior, não, já que está aqui, não foi bem, acho que vou precisar do Marcelo, vou levar ele junto. 15 dias antes, ele arrumou a vida dele, chamou a esposa de volta para cá, trouxe filhinho, se batizou e foi pro jogo. Aí o que aconteceu? Ele é uma das vítimas, né? Então, assim, são histórias... Eu lembro também que o senhor me contou ali na GoPlay que na sexta, eu acho que você estava no apartamento do Gil. Gil? Isso. Foi na sexta, isso. Também, você conversou com quase todos ali. Não, né? não. É essa Situação, pastor Jonathan, que eu falo assim, existe um mistério de Deus. Na sexta-feira, o Gil, assim, o pastor, antes de nós viajar, ele e a Val, antes de você viajar, eu queria que o senhor ungisse meu apartamento novo, que quando eu voltar da viagem, eles iam fazer o jogo da Colômbia e depois iam entrar em férias. Daí, como era pré-temporada, a Val iria ficar lá em Natal, com as filhas, curtindo um pouco, e depois, porque a pré-temporada é muito intensa, são vários períodos, às vezes no dia e tal, e daí depois ele viria, só que ela queria deixar tudo pronto para o Gil ficar confortável ali, e depois ela retornava. Só que, pastor, nós não vamos dormir lá antes do senhor Gil ir lá, orar por nós no nosso apartamento. Daí subimos lá no apartamento, e eu me lembro que estava eu, o pastor, o Gil e a Val, e daí nós com a viagem para Israel. Nós iríamos viajar no sábado, na segunda-feira. O acidente foi de segunda para terça, né? Isso. Na segunda-feira eu saí daqui e estava indo para Israel. E daí nós conversamos sobre a viagem de Israel e ela disse assim, pastor,
E pastor, não é muito tempo, 14 horas de voo, você não tem medo não? Aí o Gil olhou para ela assim, ô amor, depois que a gente sobe, a gente só tem que pedir perdão pelos nossos pecados. Ali nós não temos mais controle de nada, é só Deus. Nossa. Ele falou isso. Mal imaginava, né? Mal imaginava que 48 horas depois teria acontecido isso. E daí então viajamos, indo para Israel, chegamos na França. Me lembro que eu fui no banheiro e nós estávamos numa caravana dos 40 pastores aproximadamente. E um pastor no banheiro chegou e disse, o avião da chapa caiu. Eu parei. Esse era um pastor de São Paulo que falou, eu parei e falei, isso aí não é brincadeira que se faça. Daí ele disse, não pastor, não estou brincando, parece que teve uma aterrissagem forçada. Meu Deus, e aí? Mas tem sobrevivente. Daí eu liguei o telefone, daí as mulheres me ligando, os esposos, atleta. Me lembro que a Gi falava, pastor, o sonho da pastora. O que é isso? Pastor, o sonho da pastora, a visão da pastora. E daí ficamos naquela situação, daí para nós aquela viagem virou... tinha acabado ali. Eu queria vir embora de qualquer jeito, daí o pessoal falava junto com eu. Nós não tínhamos eles assim, pastor, vamos parar um pouco, vamos pensar. O que o senhor vai fazer lá? Eles nem estão ali. E tem um processo para acontecer. E tá, resumindo, a gente veio e isso também é um mistério, né? Porque a gente andava muito junto de todos eles ali, tinha um bom relacionamento, né? Muitos deles ali, tinha coisas que nem a esposa sabia a respeito da vida deles mesmos, assim, que eu ajudei, assim, não, tal banco, tal situação, ajuda lá, me pediu algumas orientações, assim, a gente ajudava. Mas foi algo assim que foi bastante difícil, né? E até hoje a gente tem contato daí com elas, né? Umas seguiram a vida, outras até hoje... deve ter voltado para a cidade, Natal? Todas voltaram para a cidade e outras casaram agora, outras até hoje não conseguiram, não quiseram se relacionar com ninguém e seguiram a vida. Então, e daí o Senhor começou a ministrar assim, mudar a nossa vida a partir do momento que a gente se entregou para Jesus, né? Daí hoje a gente não vê outro sentido. Mas que experiência, né, pastor? Porque, cara, do dia para noite, né? Bom, quantos atletas que eram mais ou menos na igreja? Nossa, ele tinha 8 atletas. 8 atletas. São 8 famílias que 8 sofreram famílias. E você acabou sofrendo junto, né? Não, sofremos demais. Caramba. Eu me lembro que teve um momento na nossa viagem, pastor Jonathan, que eu cheguei para minha esposa, sentei assim, amor, para aqui. Não vai dar certo. Nós já estávamos nos desentendendo, porque quando um conseguia, por alguns instantes, desligar daquilo, vinha outro. E daí, devido ao fuso horário, enquanto nós estávamos durante o dia fazendo alguma coisa, alguma visitação, né, em Israel, naquelas páginas da Bíblia lá, beleza, quando nós chegávamos no hotel, e daí fuso horário diferente, entrevista gente do mundo inteiro, acharam meu telefone. Queria falar com o senhor. Intérprete de Japão, Itália, França, tudo quanto é lugar. E ali a gente tentava atender, né, só que foi bastante difícil para mim e para minha esposa mesmo. Tinha momentos, assim, eu me lembro, fizemos um culto, onde a Gi, ela fez questão de cantar. E o corpo nem tinha chego aqui em Chapecó ainda. Esse culto ainda está lá. Foi muito forte, sim. Ela falava, Senhor, olha, eu não entendo, mas eu aceito. Olha só. Eu não entendo, mas eu aceito. Porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muitas lições a gente aprendeu com tudo isso, né? Dentro dessas situações ali, eu me lembro que tinha atletas ali que vinham, pastor, estou indo para o Santos. Já está pré-contrato, tudo certo, vou ganhar X, um absurdo. Outro, eu vou para São Paulo. A grande maioria estava bem encaminhado, né? Bem, nossa, porque eles estavam fazendo um bom campeonato brasileiro, sul-americano nem se fala, né? Uma excelente. E daí aí fica um recado, né? E um chamado de atenção para todos nós, né? Nós só temos o direito e a condição de atuar no tempo presente. Por isso a gente não pode deixar para amanhã. Verdade. Aquilo que a gente pode fazer hoje,
porque amanhã pode não existir. Então, essa é uma das certezas, né? A própria palavra de Deus fala com muita clareza, diz que o dia nem a hora estão marcados, né? Só o Pai sabe, nem o Filho. Então não é se preparar, é estar preparado em todo momento. Que foi o que aconteceu com você quando o senhor e a tua esposa, quando o senhor chamou, né? Vou orar, exato. Deus confirmou, vamos. Vamos embora. Vamos. E chegou a esse ponto de chegar até esses atletas, porque um dia lá vocês não postergaram o tempo, não deixaram, não, vamos daqui, 2 anos, 5 anos, é agora. Isso tem muito a ver também com o nosso chamado, né? Quando Deus chama é dizer sim. Perfeitamente. Isso que tu falou, acho que é fundamental hoje, sabe? Primeiro ter convicção, né? Ter convicção, não tem outro caminho, cara. E eu falo para todos, inclusive num dos cursos que a gente dá de voluntariado na nossa igreja, eu falo que nós temos um privilégio, né, de poder servir na única obra que vai continuar para todo sempre, que é semeando, cultivando, ajudando e apoiando as vidas, né? Porque é a única coisa que fica. As demais coisas, é necessário? Sim, nós precisamos trabalhar, precisamos adquirir, viver, né? Nós vivemos num mundo, né, capitalista, onde a gente precisa ter, sim. Mas não é o mais importante ter. O mais importante é ser aquilo que Deus espera de nós. Então, é um recado que a gente passa para a juventude hoje, né, pastor? Uhum. E eu me alegro quando eu vejo um pastor jovem assim, que realmente abriu mão assim das ofertas desse mundo, né? E sim. Muitos dizem que no mundo não tem nada que oferecer. O quê? Tem muita coisa para oferecer, né? O problema é o resultado dessas ofertas na nossa vida. Então, sim. Quando a gente opta, né, em viver uma vida de santificação que é separada dessas ofertas, às vezes a gente até passa um pouco mais de dificuldade, mas acredito que essas dificuldades fazem parte do negar a si mesmo e pegar a sua cruz. É que nem a sua experiência, né? Que fazer um culto com ninguém, zero, é uma experiência negativa, você não queria isso. Não. Eu joguei até os meus 18 anos o futsal, né? Uhum. E quando eu entreguei minhas coisas ali pro Carlinhos na BB, eu lembro que em cima dele tinha a camisa da seleção brasileira de futsal, assim. Meu sonho era o futsal, eu amava, até hoje. Os guris sabem, se eu olho uma quadra, eu fico louco. E eu lembro que eu olhei assim a camisa da seleção brasileira e vi, cara, tô largando meu sonho. Eu lembro que eu saí da BB, eu só falei assim, Deus, agora é contigo. E é isso, é muitas lutas, muitas dificuldades, mas vale a pena. Vale a pena. Não tenho dúvidas que quando você diz sim para Deus, ele já vai colocando os próximos passos, caminhos. A gente não entende muitas vezes que nem fazer um culto para ninguém, fazer culto para 4, 5 jovens, vim aqui, sentava numa roda e fazia um culto de jovens. É difícil, você quer chegar na igreja e ver todas as cadeiras lotadas, mas faz parte, permanecer é o principal, né, pastor? É verdade. E ter essa certeza, assim, do que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo e por que eu estou fazendo isso, né? Porque quando a gente começa a entender que, assim, não é pelo meu talento, não é pela minha habilidade, não é pela minha sapiência, mas é por aquele que rege todas as coisas, que é o próprio Deus, que as coisas vão acontecer. Então eu só preciso fazer aquilo que está estabelecido por Ele como princípio. Então eu sigo os princípios do Senhor e Ele vai acrescentando aqueles que vão estar sendo salvos, né? A gente vê hoje num tempo onde muitos eventos, muitas maneiras de atrair pessoas estão sendo assim, e digo, muitas habilidades humanas, muitas habilidades, e Deus deu uma sapiência para os homens tremenda. Só que tudo que nós precisamos para servir o Senhor Jesus, Ele já nos deixou há mais de 2000 anos atrás. A palavra de Deus como referência, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo como aquele que nos direciona para toda boa obra. Quando a gente segue esses princípios, a gente pode ter certeza. O tempo é Ele, é dele e é por Ele. Então Amém. A gente só tem que continuar junto. Amém. E daí, pastor, essa igreja de 4 membros foi crescendo, se tornou uma grande igreja da cidade aqui. Nós éramos do ministério. Desde o início, só cortando um pouquinho, desde o início vocês vieram para cá, já era o tempo de semear? Não, é isso que eu ia falar para ti. Tá. Então, nós viemos para a igreja quadrangular, né? E foi uma igreja onde a gente
né? Não foi a igreja que eu nasci, junto com a minha esposa, com a pastora Denise. Nós nascemos lá com o pastor Sandro na igreja do Nazareno. Nazareno, já ouvi Na falar. igreja do Nazareno, né? Tem uma igreja muito grande em São Paulo, a igreja do Nazareno. Daí, como eu te disse, a igreja fechou, tal, a gente ficou sem pastoreio e acabamos desviando. Passamos por esse período onde eu tive essa experiência com o Senhor lá. Aí depois fomos para a igreja quadrangular, no bairro Sacos de Limões. E ali foi onde a gente desenvolveu a nossa fé, fomos estudando, se preparando e tal. E até onde fomos enviados, né? E nós somos gratos para essa igreja, até que chegou um tempo aqui, e isso eu faço questão de falar para todos, né? Se alguém algum dia ouviu falar que o pastor Serginho, a pastora Denise falaram mal da igreja quadrangular por algum motivo, eu vou dizer, isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Tinha tudo que concordava? Não. Acredito que no tempo de semear também não, acredito que aqui na Ira Church também não vão concordar com tudo, né? Mas foi o lugar que o Senhor nos plantou, onde a gente se desenvolveu. Só que nós seguimos, né, a uma voz, um comando. E saímos, estava tudo bem na nossa igreja, igreja próspera, tudo andando certinho. Fomos de férias e lá, eu acredito nisso, assim, é um dos dons ministeriais, o dom profético. Um homem que eu nunca vi, nunca tive assim, frente a frente com ele. E ele pegou e, através do meu primo, foi dar um feliz ano novo, 2022. E ele começou a falar, eu vi que o rosto dele chegou a mudar assim na minha frente. Ele aponta o dedo assim na tela do celular e diz, tu acha que tá uma bênção? O Senhor vai desengessar tudo que está engessado do teu ministério. Sai e não leva nada. Nossa. Sai e não leva nada. Repetiu. Se for necessário, Deus vai mandar os corvos alimentar vocês. Só continua pregando esse evangelho genuíno. Deus vai colocar pessoas que têm o teu coração para cumprir o propósito dele nessa cidade, nesse estado, nessa nação e em outras nações. Vai e não leva nada. E quando ele falou, eu falei, feliz ano novo para o senhor também. Feliz ano novo para o senhor também. Mas ficou aquilo ali batendo, acabou minhas férias mesmo. Acabou minhas férias e eu tinha pego uma casa lá em Floripa, na praia. Eu ia no Costão, ficava das 2 até as 6 orando. No Costão certinho lá? Não, no Costão, no Costão. Na Lagoinha de Ponta das Canas. Entendi. Entre Ponta das Canas e Lagoinha de Ponta das Canas tem um costãozinho, eu subia lá. E vinha passarinho, vinha sabiá, pô, as aves, assim, Senhor, eu creio, manda esse sabiá falar comigo, eu vou embora agora, entrego tudo. Parecia lagarto, e falava, Senhor, esse lagarto pode falar comigo, eu creio, fala. E nada, e fui pedindo e orando e falando com a minha esposa, e de repente começou a vir as confirmações e muitas evidências de tudo aquilo, e eu pedi dentre elas eu pedi em espírito algo para o Senhor. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade mesmo, eu quero alguns sinais. E o Senhor sabe que eu já larguei tudo uma vez, vim para cá, e largo tudo de novo, e vou para onde o Senhor quiser me mandar. Só que eu quero que alguém de Chapecó me ligue. Alguém que eu não tenho contato, alguém que eu não tenho nenhum tipo de... Gente, isso eu falei no sábado. No domingo de manhã eu saí, das minhas voltas, eu gosto de pescar, então estava no meu tempo de férias, fiz uma devocional lá na praia. E voltei, tinha orado com a pastora de noite, e a gente tinha pedido para Deus assim, um discernimento, que aquilo estava... O nosso coração estava perturbado no sentido de, para resolver aquela situação, que a gente sabia que não tinha sido apenas uma palavra, mas era algo direcionado por Deus, e isso a gente sentia. E a gente só precisava definir aquela situação, né? Aí nós oramos e fomos dormir. Eu voltei da praia, falei, vamos preparar alguma coisa, nosso almoço. E eu me lembro que ela falou, cheiro, sonhei. Daí eu assim, sonhei. Eu assim, tá bom, sonhei. Aí ela pega, me conta o sonho, que nós estávamos numa mesa, pastores da nação, assim, de renome, não vou estar falando os nomes aqui. E um desses líderes, que é uma voz profética na nossa nação aí, ele veio assim, inclusive era referência pra gente, ele veio, chegou para mim e para minha esposa e falou, sai,
vocês estão certos, é o tempo de vocês sair agora. E daí aquilo já foi uma resposta. Passou mais algum tempo, me liga um pastor aqui da cidade, que eu nunca tinha falado com ele, relacionado a nada. Era um dos 40 e poucos pastores que estava junto conosco. E ele não sabia de nada, não sabia do meu pensamento, me ligou pedindo orientação. E eu orientei, orei por ele, né? E eu até falei, depois falei, mas amor, ele podia ter ligado para esse, para aquele, tantos mais experientes e tal, mas ligou para mim. Assim, amém. Só que daí entendi. Hoje ele é um dos pastores de uma das nossas filiais. E ali nasceu o ministério Tempo de Semear. Tempo de Semear. Até o nome Deus falava, Deus assim, mas por quê? Sim, porque é tempo de semear a palavra. Esse é o tempo que eu tenho através do ministério que eu estou colocando na mão de vocês. Ministério de amor, de palavra, de princípios. E agora é o momento de vocês dar sequência. E eu falei, Senhor, mas já ouvi tanto tempo de semear. Se for o Senhor, então não vai ter nada registrado. Fui fazer o registro, nenhum registro Zero. no Brasil e fora. Aí fui ver, e agora? Vai para onde? E o pessoal começou a me chamar. Cheguei, quando eu disse na igreja que nós não iríamos ficar mais aqui, a gente não convidou ninguém da igreja. A gente falou que tinha muitas igrejas abençoadas em Chapecó e que tinha dado nosso tempo. Isso era que ano, pastor? 2022. É muito recente, né? Vamos fazer 3 anos agora. 2022. Aí eu falava assim, chegou o nosso tempo na Igreja do Evangelho Quadrangular, tal, somos gratos a Deus por tudo, mas a partir de hoje, sim, a gente está entregando tudo, tal. E daí, só que eu falei, um pedido nosso como pastor é que vocês estejam numa família, congreguem, fiquem aqui, tem tantas outras quadrangulares, ou uma família que você se sente bem, mas fique firme com o Senhor, esse é o mais importante e tal. E vocês, Deus assim, o Senhor não mandou nós sair daqui, nós não tínhamos ideia ainda de abrir ministério, tempo de semear, nós só íamos sair porque era a palavra para sair. E daí eu falei, eu vou fazer uma reunião numa chácara que eu tenho ali, um pedaço de terra, vai ser de dia, se alguém for vai ter que levar cadeira, porque não tem som, não tem nada, e é assim que nós vamos, até Deus nos direcionar. E começou, eu vou junto, e daí ele, por que não faz no hotel, uns pedindo, aí eu fui no hotel ali no hotel aqui da cidade, e procurei um espaço, valores altos, daí eu pensei, vou fazer um para 50 pessoas, tá bom. 50 pessoas, começar alguma coisa com 50 pessoas já é uma benção, né? Puxa. Eu tinha 4. Sim. Aí, quando eu fui fechar, vou fechar, isso aí cabe no meu bolso. Aí, o Senhor ministrou no meu coração, pequeno. Aí eu sinto, não tem nada maior. Aumentava o valor dela assim, tem 150 lugares. Deus, assim, agora tá ótimo. Não, 150, beleza. Daí, eu fechar com ela assim, pequeno, filho. Eu assim, Senhor, acho que não é Deus que está falando comigo. Agora, valores e mais, daí foi ver, tem 250. Eu assim, não, 250, eu vou. Então tá. Pequeno. Eu assim, não pode? Deus assim, o que é que tu tem, não? Maior que isso, só se tirar tudo e ficar tudo aberto, daí tem para 400 pessoas. E é isso, daí eu assim, meu Deus. Daí assim, então tá. Como é que faz, tal? Daí fechamos. Primeiro culto. 436 Nossa. pessoas. Meu Deus. E ali começou. E daí ficamos 2 meses ali, aproximadamente. Fazendo no hotel. Fazendo no hotel e procurando lugar. E daí o desafio até hoje, né? Sim. Estamos ainda em construção, trabalhando. Esse ano, no mesmo ano, 2022, no meio do ano, abrimos uma filial no bairro São Cristóvão, aqui com o pastor Disseu, pastora Adriana, homens e mulheres de Deus que são bênção mesmo. Um ministério assim que já tem influído, tem marcado a vida das pessoas com o amor de Jesus. Agora, no mês de abril, nós abrimos a nossa 3ª filial, que foi lá em Sombrio, para frente um pouquinho de Araranguá, com o pastor Sandro Borges da Paixão, Birubiru, né? E tá uma benção, a igreja caminhando. E
a nossa vida com o Senhor é dia após dia, e acreditamos assim que Ele vai nos direcionando a cada passo dessa caminhada. Amém. De uma maneira simples, mas com bases sólidas, né? Nele, né? Amém. Sem invenção, sem modismos, né? Palavra. Sem algo eventual, mas com o pé no chão, firmado na palavra de Deus. Amém. Né? Eu como jovem, atrás das câmeras ninguém tá vendo, tem também jovens. É verdade. Eu sou muito grato a Deus por esse projeto que Deus colocou no meu coração, tá conversando, né? Como já conversei, semana passada a gente conversou com o Wesley ali, ele perdeu o pai dele em 2022, e a gente tava conversando sobre como lidar com o luto, né? Com a perca, foi um podcast bem forte também. Então eu já converso com jovens, já converso com alguém mais experiente, não que o senhor não seja jovem também, né? É um jovem atleta, pastor aí. Bondade sua, né? E o que eu vejo e aprendi, e tô aprendendo com esse podcast, é a base da vida do senhor, da tua esposa, oração, né? Oração. Vocês não moveram um pé, uma folha, senão orando. E eu creio assim que é o que falta muito hoje para muitas pessoas, né? Essa persistência na oração. Às vezes a gente vê, não, eu orei, mas orou quanto? Um dia, e nesse um dia, 5 minutos. A gente ouviu aqui, todo mundo tá ouvindo esse podcast, o senhor orou por horas, ali horas orando, sua esposa num quarto, você no outro, e Deus deu uma resposta, eu quero outra. E é isso, né? A base da vida cristã, a oração, né, pastor? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, a força da oração, né? Sem dúvida alguma, cara, sem dúvida alguma, né? E a base que a gente tem para falar sobre a oração, o próprio ministério do Senhor Jesus. As principais decisões do Senhor tomadas, desde a escolha dos discípulos que andariam com Ele, foram mediante a oração a Deus, né? E Ele próprio deixa esse legado para a gente, né? Porque quando nós estamos orando, nós temos a oportunidade de expressar para Deus de fato, não que Ele não saiba, né? Porque Ele é onisciente, a gente sabe disso, é um dos atributos desse Deus, mas a oração, ela demonstra sim a minha confiança para aquele que eu não estou vendo, mas que eu sei que existe e é real. Perfeito. Então, nessa vida, nessas experiências que a gente teve, sem dúvida alguma, a convicção assim da direção correta foi justamente na oração. E a gente é uma prática que deveria ser, isso é primícia básica do cristianismo, a oração. Sim. Só que infelizmente muitas pessoas falam em oração, mas poucas pessoas vivem essa intimidade. Não falando aqui como no papel de apontador, julgador, porque isso é algo que realmente, se a gente conseguir ter esse hábito assim, ó, de não se mover sem que seja assim, ó, pela convicção de uma oração, eu tenho certeza que nós vamos nas atitudes muito mais assertivas. Sim. De tudo que a gente fizer, seja o relacionamento, né? Eu vejo jovens hoje, e aí, hoje, como é que funciona o jovem? Tá orando? Não, bonitinha, pastor, bonitinha. Né? Peguei aqui alguns aqui, né? Alguns aí atrás da câmera. Né? Mas aqui vai casar em breve. Opa, tá orando? Tá orando? Então, perfeito, é isso aí. Mas assim, poxa, através da oração, porque, olha só, uma pessoa que eu tô pensando em me relacionar, ela vai ser base para minha caminhada até quando? Como as pessoas falam, não, até que Jesus venha ou Ele me leve. Isso. Então, assim, não pode ser baseada apenas numa aparência. Tudo bem, tudo começa pelos olhos, mas existe algo muito mais importante por trás disso. E o propósito dessa união, né? Então, eu falo, os jovens lá, quando a primeira coisa que a gente fala, não, vamos orar então. Vamos orar, e orar de verdade, tá? Falei, sem nenhum tipo de contato, oração. Né? E começa a se conhecer. A partir daí, você vai ter um direcionamento de Deus para você errar assim, ou correr muito menos risco, né, ao longo da caminhada, porque já é um desafio. Pessoas diferentes, não é verdade? Então, assim, hoje nós como cristãos, se eu entro em qualquer situação, num projeto pessoal, num projeto emocional, que acaba sendo pessoal emocional, quando tu relaciona com a pessoa,
se eu entro sem ter uma convicção do direcionamento do meu Deus, eu corro um sério risco assim de eu estar entrando numa cilada, né, e que eu posso comprometer até mesmo a minha fé, inclusive a minha salvação. Então, a oração para nós é a base de tudo, né? Hoje, né, nós temos hábitos assim, nós temos 24 horas de oração, temos ministério de intercessão, oramos, nesse momento tem alguém orando por nós todos que estamos aqui, por esse pessoal que está nos assistindo, Amém. independente do dia, da hora, né? Porque a gente crê que a oração as pessoas podem tentar nos calar, mas jamais podem impedir a gente de orar, né? Exatamente. Então, quando nós estamos orando, eles são atingidos por essa oração, né? Não pela nossa oração, mas pela intervenção daquele pelo qual nós estamos orando, que nós sabemos que é o nosso Deus, né, supremo. E o Senhor citou várias vezes a palavra convicção, né? E quando a gente tem uma convicção em Deus, é incrível como é uma força sobrenatural que recebe. Eu lembro nesse tempo ali que eu parei de jogar o futsal, eu fui orar. Eu lembro que eu saí do culto aqui, também um culto no início da nossa caminhada aqui, tinha 15 pessoas. Uhum. E Deus ministrando meu coração, eu muito triste. Eu falei, daí um irmão tinha batido na minha perna assim, falado: ô Johnny, tu vai jogar futsal a vida inteira? Eu pensei, mas será que é Deus falando comigo? E eu não era um jovem de oração, assim, eu era essa pessoa que orava 5 minutos, assim. Eu falei, não, mas eu preciso da convicção que vem de Deus. Eu fui para casa orar, também recebi uma palavra em 1 Reis que fala sobre a velhice do rei Davi. Opa! Daí Ananias quis tomar posse do reinado, só que o reinado era para Salomão. Exato. E daí Batseba avisou Davi ungiu Salomão, Ananias caiu lá do cavalo e enfim Salomão virou rei. Eu falei, mas por que essa palavra para mim, né? Fui ler de novo, parecia que eu entrei na palavra, que eu entrei na Bíblia. E eu via o rei Davi velhinho, meu pai. Certo. E Salomão eu. E um Ananias qualquer tomando posse daquilo que era o meu chamado, meu propósito. Pronto. Mas fui tomado de uma convicção, pastor, que é essa palavra que o senhor estava falando. Uma convicção que no outro dia eu estava entregando minhas coisas. Só que era muito incrível, mesmo com meu pai, pastor, sabia, ouviu a minha experiência, sabia que era de Deus, o quanto ele ficou mal. Que foi um sonho que ele semeou muito mais na minha vida como pai, que ele queria ver eu jogando. E ele conta que ele ficou um mês assim, destruído. Mal. Só que eu que estava jogando, eu estava tão bem, tão feliz, tão forte, por essa convicção que vem da oração. Então, para quem está nos assistindo, estamos ouvindo a história do pastor Serginho, contei um pouquinho o testemunho. É tão bom você ter essa convicção. É verdade. É tão bom, é tão bom. Então, ore, porque você não vai mais ter medo. É verdade. Eu não tinha medo, eu fiquei sim com muita saudade de jogar, muita saudade de treinar nos primeiros meses ali, mas eu estava tão convicto que... E eu entendo assim, né, pastor Jonathan, que coisa linda, essa convicção assim realmente é a força que nos move, né? Independente daquilo que a gente possa enfrentar na frente, porque na verdade a única certeza que nós temos é agora. Sim. Né? Amanhã a gente tem planos, mas a gente não sabe se amanhã vai existir. Né? Daí tu imagina tu transicionar assim algo que tu estava fazendo, como você, né, um sonho, né, com possibilidades que até hoje quem conhece joga bola, quem joga bola com ele sabe que, né, sabe cartear, é um jogador, né? Os guris sabem, eles só se fingem, então, mas assim, essa convicção, assim, essa certeza realmente que em Deus, que nos dá força assim para a gente continuar, né? Então, eu não tenho dúvida assim que a oração nos fortalece, Amém. Que a oração nos direciona, que a oração nos traz uma base, né, em Deus, porque tudo vem dele, por ele, através dele. Então, se eu consigo externar isso, né, através daquilo que está expressando meu coração para Deus, ele vai alinhando os propósitos para aquilo que ele ia fazer. Eu vejo que na falta que tu falou, né? Meu Deus, gente, entendeu? Eu acordava sonhando que eu estava treinando, sonhando que eu estava jogando, vivendo aquele momento, campo cheio, sabe? Aquelas... Depois eu vou deixar algumas fotos para vocês dar uma olhada ali. Então, assim, foram momentos, eu não era assim, eu tinha cabelo, eu era magrinho, né? E então,
Mas assim, ó, até o convívio no futebol, acho que foi uma preparação para aquilo que a gente está vivendo hoje. Uhum. Eu não tenho dúvida, Com certeza. pastor Jonathan, Com certeza. que Deus tem um grande propósito na tua vida. Amém. Que Deus tem um grande propósito na vida de todos aqueles que estão Amém. nos assistindo, né? E a questão é, né, de que forma está sendo preparado por você para viver o propósito que Deus já tem. Então, assim, ó, viver esse processo, mas com os olhos espirituais totalmente ligados em Deus. Amém. Seja estudando, seja numa profissão, mas focado, discernindo, através do Espírito, a vontade de Deus para nossas vidas. Amém. Porque às vezes a gente acaba entrando no modo automático, né? Isso. Sou cristão, vivo, venho na igreja, vivo a minha vida, tenho um pequeno grupo e vou, mas será que é só isso? Deus é um Deus de grandes coisas e de coisas novas, né? Uhum. Então a gente precisa estar sempre ligado com Ele. E por isso que eu falo assim, ó, a primeira renúncia, beleza. A segunda renúncia, eu já tinha conquistado o que muitos queriam conquistar, né? E a partir dali, só aprimorar. Só que a partir daqui, daí tu larga isso e vem aqui de novo. E isso não está ligado com o êxito pessoal, mas com o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é sempre maior, muito maior do que os nossos anseios pessoais. Porque os nossos anseios pessoais são, já palavra é pessoal, Sim. mas o de Deus sempre será corporativo, sempre terá um propósito de ganhar. Então, a tua renúncia, a minha renúncia, a renúncia desses que estão nos assistindo, desses jovens que estão aqui, que estão renunciando também, pode ter certeza, a renúncia de vocês, ela vai alcançar pessoas que vocês nem imaginam. Amém. E eu creio que é assim que Deus se move, né, através das nossas vidas, né, de uma maneira muito simples, cara. É só se colocar à disposição, né, viver renunciando. E eu vi de um pastor falando que Deus nunca abandona um coração que diz sim para ele, nunca. Então, mas dizer sim para ele é dizer não para muita coisa. O Wesley aqui, eu lembrei agora quando ele falou, jovens aqui, eu lembro que o dia que ele veio falar comigo, pastor, tô com uma oportunidade de emprego e tal, mas eu acho que eu não vou conseguir mais estar tão no sábado aqui no culto de jovens. Eu falei, mano, espero que Deus tenha algo maior para você. Mas a decisão é tua, a escolha é tua. E eu lembro que ele renunciou essa oportunidade. Hoje ele tem um emprego muito bom, tá muito bem, tá cuidando ali da casa que era do pai dele, fazendo as coisas acontecer. Mas foi uma renúncia. Viu? Porque hoje o jovem quer um emprego, um trabalho a todo custo, né? Com certeza. E era uma oportunidade boa, mas ele renunciou, né? Então, só um exemplo, né, também, de vários que a gente poderia estar testemunhando, né? Que quando a gente diz sim para o Senhor, coloca em primeiro lugar, exatamente, demais coisas ele acrescenta, né? a palavra de Deus, ela é muito clara, né? Ela diz que ninguém, né? Os discípulos conversando com Jesus, eles falavam assim, nós renunciamos isso, aquilo outro. E Jesus disse, ninguém que tenha renunciado, né? Pai, mãe, casa, filho, família, que não venha receber 100 vezes mais aqui nessa terra e no tempo vindouro. Aqui, querido, Deus ele está mostrando, porque assim a gente vê dois extremos, né? Hoje no meio cristão, né? Aquele que diz que não, é para a eternidade. Tu vai ser feliz quando tu morrer, tu vai ser feliz lá na... Só que a palavra de Deus ela é muito equilibrada e Deus ele é um Deus de equilíbrio. E ele, quando ele fala lá em Isaías, ele diz, né, se me ouvires e me obedeceres, ele está falando de uma bênção condicional. Comereis o melhor dessa terra. Dessa terra está falando do tempo presente. E a respeito do contexto, que também a gente não pode fugir daquela situação. Mas nós podemos entender aqui que é desse momento que nós estamos vivendo. E no futuro, sim. No futuro, sim. Na presença dele, querida, é Apocalipse 21. Não haverá mais choro, mais lágrima, né? E quem vai entrar no Monte Santo do Senhor? Aqueles que renunciaram hoje. Exato. Que têm mãos limpas e um puro coração. Amém. Então que a gente possa viver isso, né? Amém. E vale a pena renunciar. Vale. E é tão bom depois da renúncia, assim, tu sente uma alegria tão grande. Sim. Né? Então hoje, ouvindo todo esse processo, essa caminhada que o Senhor passou, como está hoje
É Sérgio o nome original? Sérgio Ataíde Barbosa. Como está o Sérgio? Como está a igreja? Um abraço aos irmãos do Tempo de Semear. Um dia quero fazer uma visita lá para o senhor conhecer. Como está a igreja? Como está o senhor? Como está o teu casamento? Como está a tua vida hoje como pastor? Tudo que Deus tem feito. Hoje nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né? E muitos dos momentos eu falo eu junto com a minha esposa, né? A gente diz, amor, nós faríamos tudo de novo, né? Tudo de novo. Porque é muito bom andar debaixo do cuidado do Senhor, né? Minha família é uma família abençoada. Como desafio de todas as famílias. Mas assim, em todo tempo a gente vê a mão do Senhor nos guiando, nos guardando. O ministério crescendo, sabe? Crescendo em todos os aspectos. E eu falo, quando eu falo em crescendo, eu não estou falando em crescimento numérico apenas, eu estou falando de maturidade com Deus. Nós temos visto pessoas renunciando situações, né, por amor a Cristo, e a gente vê que essa é uma intervenção que não é de homem. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus fazendo. Amém. E isso nos alegra muito. Então a gente crê que o Senhor tem levantado pessoas do nosso lado também para o cumprimento desse propósito, né? Amém. E se fosse te falar assim hoje, é um lema da igreja, um versículo, sabe? Mateus 28, 19, né? Ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tinha dito, né? Batizando eles. E isso a gente tem visto, assim, nossos olhos têm testemunhado isso e tem sido muito gostoso viver tudo isso. Minha casa feliz, uma esposa abençoada, né? Os filhos amados. E a gente crê que Deus tem grandes coisas a realizar. Amém. Estamos muito felizes. Amém. Mesmo, muito felizes, faria tudo de novo. E me lembro aqui de uma situação, meu irmão mais velho, quando a gente tomou a decisão de pedir minhas contas na empresa, a minha esposa pedir exoneração do cargo dela, largar tudo, deixar a casa que a gente fez para morar e vim para cá. O meu irmão comprou uma passagem e veio para minha mãe e disse, vai lá ver se o Serginho tá bem da cabeça, porque não pode. Tua mãe não tava ali. Não. Daí a minha mãe veio, o mano ficou preocupado para ver se está tudo bem. Eu disse, mãe, nunca tive tão bem e tão convicto do que eu tinha que fazer. É que as pessoas ao redor é difícil entender, né? É que eu falei, meu próprio pai, sendo pastor, entendendo a palavra, entendendo que Deus fala, que Deus mostra. Foi um mês de luto. De luto pelo sonho que também era dele como pai, né? Então as pessoas ao nosso redor não entendem, né? Mas quem está convicto, através da oração, foi a base de toda essa conversa. Segue, sem medo. E a gente está muito feliz, cara. Dentro dessa caminhada, assim, pastor Jonathan, Deus colocou muitas pessoas, cara. Né? Se tu falar um dia, teu pai já teve um podcast aqui com teu pai? Já teve. Imagino, eu vou procurar. Eu imagino que, dentro de todas as coisas, pastor Gilmar, né? Pastor Gilmar. Que ele vai falar, vai dizer, temos muita vitória. Só que geralmente eu costumo contar as vitórias, né? Contar as vitórias que Deus nos dá. Porque são muitas as batalhas, né? As lutas eu tenho que travar. Sim. E são diárias. Renúncias, mesma coisa. Todos os dias nós somos assediados aí a fazer algo que não deveríamos, ou a ceder a um sistema que tem trazido inovações para agregar pessoas. Só que a gente vive com um propósito, né? Isso. Sabendo que existe um meio, e o meio é pela palavra. Dentro dessas grandes conquistas, a gente sabe que se eu falar com teu pai, com qualquer pastor hoje, existem muitas cicatrizes, né? De ingratidão, sim, de injustiças. Mas faz parte da nossa caminhada. Exato. E a gente sabe que a gente não pode nem questionar isso, né? Nem questionar essa situação, porque o nosso maior exemplo, né, foi pregado numa cruz. Verdade. Né? O justo pelos injustos. E hoje, então, qualquer coisa que possa acontecer com a gente, primeiro só vai acontecer o que ele permitir, e é a promessa que só virá sobre nós aquilo que Amém. A gente vai poder suportar
porque com a tentação vem o escape, e assim sucessivamente. Amém, Então, pastor. seguimos. E finalizando aqui a nossa conversa, se tem uma coisa que eu gostaria realmente de deixar aqui marcado no coração de todos, cara. A palavra de Paulo. Se temos Cristo apenas por tempo presente, miserável homem que somos. Aqui me leva assim a refletir a respeito do que muitas pessoas estão vendo com o Senhor. Um meio, querido, que o Senhor vai te chamar, pode ser por uma doença, pode ser por um luto, pode ser por uma carência, pode ser por uma injustiça, pode ser um problema no casamento, tudo bem. Às vezes Deus permite que aconteça uma crise para que haja uma restauração. Mas a causa principal, querido, não é para isso que você está vivendo agora. Cristo, ele morreu para que nós tivéssemos oportunidade de sermos perdoados, justificados, para passarmos a eternidade na sua presença. Então, no meio onde muitas pessoas estão sendo assediadas para mudarem de vida, para prosperarem, sabe, para darem algo e receberem algo em troca, o Senhor não veio para nada disso. O Senhor veio para que nós fôssemos salvos de uma condenação eterna. Então, que isso possa ficar gravado no nosso coração. Amém. Glória a Deus, pastor. Eu ia falar mais alguma coisa? Não, e que, lógico, junto com isso, ele tem muitos presentes. Junto com a salvação, querido, vem muitas bênçãos juntos agregados, né? Ele disse que se Deus Jesus, que era aquilo que ele tinha de melhor, não daria juntamente com ele todas as demais coisas. Então é infinitamente mais mesmo do que nós pedimos, pensamos, segundo o poder dele que opera em nossa vida. Amém. Amém? E que o foco seja esse, né? A nossa salvação, né? Salvação. Porque se a nossa vida se basear numa bênção material, numa cura, quando ela chegar, acabou? Daí, acabou. Consegui então minha cura. Valeu, igreja. Valeu, tchau, Jesus. Eu vou esperar a próxima. Não. Sempre tem mais. Que o Senhor disse antes. Deus sempre tem mais. Tem algo a mais pra gente, pra nossa vida. Antes de nós finalizar, pastor, a gente tem essa parceria com a marca de roupas, que eles são da nossa igreja, mas lá de Joinville, uma das nossas filiais. E eles vão estar enviando para mim uma camiseta, vou estar entregando para o senhor lá em algum dos treinos, lá na GoPlay. Oh, legal. E eles presenteiam aqui cada convidado que vem também, que são camisetas cristãs, que eles estão com essa marca aí anunciando a Jesus. Então o senhor vai ser presenteado nesse podcast, tá? Um abraço pro pessoal da OJF Club, tá? Você pode estar nos assistindo, entrar no site deles e usar o Café com Jesus 15 e vai ganhar 15% de desconto. Bom demais, né, pastor? Então, antes de nós finalizar, queria agradecer, pastor, por ter vindo aqui, tirado um tempinho. Eu sei que a agenda é corrida, sempre tem alguma missão, algum chamado, teve hoje. Deixar o celular de lado para estar aqui conversando, eu sou muito grato. Eu não quero parar de estar fazendo isso nunca, porque, meu Deus, o que eu tenho aprendido, sabe? Eu fiquei um tempo ali sem gravar, correria de casamento e mudança de vida. Sempre morei com meu pai e com a minha mãe, tive que sair de casa, correr atrás de muita coisa. Mas sentia falta disso, sabe? Parece que eu senti uma tristeza quando eu lembrava do Café com Jesus. E hoje eu entendo por que eu estava triste, porque cada momento que eu sento aqui eu aprendo. Seja com um jovem, que eu falei, seja com o senhor hoje, com outras pessoas. Então, sou muito grato, pode ter certeza que assim como eu recebi muito nesse tempo que a gente ficou aqui, não sei quanto tempo nós estamos aqui. Nem sei. 1h e 25 minutos, nem parece, né? Nem parece. Eu recebi muito, eu tenho certeza que cada pessoa que vai assistir vai receber. Essas semanas aí, tive uma pequena recaída que eu olhei assim e falei, caramba, o pessoal não tá valorizando, não tá assistindo. Tem pouca gente assistindo e tal. Aí eu recebi um áudio de uma amiga lá da Itália, ela falando assim, continua, porque eu ouvi o testemunho do Wesley e eu nem me liguei que ela estava passando por luto. Eu enviei para ela, teu podcast está curando pessoas. Meu Deus. Então assim, pastor, tenho certeza que esse tempo pode ter curado pessoas, esse tempo pode ter falado com pessoas. Amém. E obrigado, só isso que eu tenho para dizer, muito obrigado. Obrigado a cada um que nos assistiu aqui nesse podcast. E deixe seu gostei, compartilhe com alguém, porque com certeza alguém pode ser transformado através disso. Amém, pastor?
Amém, cara. E a gente tem uma frase para finalizar sempre os podcasts que a gente fala assim: já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Decorou? Sim. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Nós vamos falar juntos, tá? Olhando para essa câmera aqui do meio. 1, 2, 3. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Obrigado, pastor.